Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos aprender a setar o Sol, conhecido como V-Ray Sun, e o céu, né, que é o V-Ray Sky. Né? O céu é um tipo de luz indireta, é uma luz, vamos dizer assim, como um dia nublado ou um dia ensolarado que não tá inserindo a luz direta no Sol, tá bom? A gente vai trabalhar aqui no ambiente do SketchUp e no ambiente do Max, tá bom? Eu vou começar no ambiente do Max, para o ambiente do SketchUp também vou mostrar, mas vocês vão entender que é tudo muito parecido, tá bom? Olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar os materiais tudo uma coisa só, ou seja, deixar ele naquele cinza meio tom. Por quê? Porque é o melhor material para a gente poder estar trabalhando a luz antes de entrar com as texturas. Como a gente pode fazer isso de uma maneira rápida, se você já importou, ou você já tem um 3D com alguns materiais inseridos, como aqui é o caso. Nós vamos vir aqui no Max, no menu F10, aqui em V-Ray, em Global Switches, a gente vai clicar aqui em Override Material. Tá? E qual é o material do Override Material? Nós vamos no menu dos nossos materiais e vamos escolher uma cor que seria um cinza médio. Feito isso, a gente arrasta aqui para dentro, tá bom? Então pronto, quando a gente faz isso e ativa o Override Material, toda nossa modelagem, né, que está no Max ou lá no SketchUp, a gente vai ter tudo uma cor só. Então isso é excelente para a gente poder estar trabalhando de uma forma mais correta a luz, tá? Com o V-Ray Sky e o V-Ray Sun. Então tá, então vamos fazer um render inicial depois dessa setagem básica que a gente fez do V-Ray Sun, o Sky e a câmera, e vamos ver o que vai vir de primeira. Então tá. Nesse primeiro render, né, a gente tem aqui o Sol atuando, a gente tem aqui o Sky, que é o céu, só que está estourado, está forte, né? Então aqui vai a primeira dica, quando o seu render sair estourado, nessa metodologia do V-Ray Sun e do V-Ray Sky, o que nós temos que fazer? Nós temos que mexer na câmera, tá? Não é para mexer no Sol, não é para diminuir valor de Sol, nada disso, tá? A gente vai vir aqui, ó, em Shutter. Tá? Nós vamos mexer aqui, ó. Então funciona assim. Quanto maior o valor, menos luz aqui nós vamos ter na cena. Então olha só. Vamos colocar 300. É a única coisa que foi mexida, tá? A única. E vamos fazer de novo um render. Opa, deixa eu selecionar a vista certa. E aqui vamos nós. Pronto, vocês viram que deu uma... escureceu, né? Na verdade, a câmera atuou para entrar menos luz na sua cena, né? Vamos lá de novo. Vamos selecionar a nossa câmera. Aí. E vamos colocar 200. E vamos fazer o render de novo. Lembrando que está com a setagem baixa, que é a setagem de teste, por isso que está, né? Aqui nesses detalhamentos não está legal, tá? Mas para a gente ajustar a luz, não tem nenhum problema de usar as configurações de teste, ok? Aqui o Ambient Occlusion também está ligado, mas enfim, não vem ao caso aqui. Bem, olha só, uma coisa que é legal aqui no V-Ray do Max, né? Se a gente pegar aqui o nosso V-Ray Sun e colocar ele mais para a linha do horizonte, vamos fazer duas coisas. Vamos deixar ele mais para cá
E vamos colocar ele na linha do horizonte. Vamos fazer um render? Olha só o que vai acontecer. Viu como ficou uma luz mais fim de tarde, né? Final de tarde. Então, é isso que é legal no nosso V-Ray Sun aqui no Max, que quando você coloca a luz em determinada posição de altura, né? De altura, ele vai te dando a sensação de fim de tarde, meio-dia, né? Então, ó, vou colocar aqui em outro lugar, um pouquinho mais alto. E vamos bater um outro render. Tá? Estourou totalmente desse lado aqui, mas a gente depois vai falar sobre isso também. Tá? Aqui é para mostrar para vocês que colocando o V-Ray Sun em determinadas alturas, você vai ter determinadas soluções que apresentadas do V-Ray com relação... Opa, deixa eu selecionar aqui a viewport correta. Tá? Tá, pessoal, vamos fazer uma outra coisa aqui. E se a gente usar o V-Ray Sun para fazer noite? É isso mesmo, ó. Vou explicar para vocês. Primeira coisa que eu fiz aqui, até para dar de exemplo, eu tirei o Override Material, tá? Desliguei, tá? Vou usar são umas texturinhas básicas mesmo que vem aqui no meu modelo, tá? Só para fazer a diferença mesmo assim, tá? Eu aumentei aqui, isso depois eu explico também lá no Sketch, tá? Eu aumentei aqui o Size Multiplier, que quando você aumenta o Size Multiplier, você consegue deixar as sombras não tão duras, tá? As sombras têm um degradê, então as sombras ficam mais naturais, tá bom? Então de 1 eu fui para 8, deixei aqui o V-Ray Sun bem perto da linha do horizonte, e aí vem o pulo do gato, tá? O pulo do gato se chama Invert Colors, é isso aqui, ó, tá? Invert Colors são... Esse arquivo vai estar para vocês na pasta, tá? Como é que funciona o Invert Colors? Olha só, se eu quero que o meu... Neste caso, né? Se eu quero que o meu Sky seja entre púrpura e azul marinho, tá vendo? Qual é a cor inversa dele aqui, ó? É o Yellow, tá vendo? Então, por que eu preciso saber disso? Porque sabendo que é Yellow, o que eu vou fazer? Eu lá no Max, aqui na minha câmera... Estava aqui, ó, Daylight, essa era a opção que estava. Eu venho em Custom e eu trabalho essa cor amarela mais clara, tá vendo? Ah, mas por que é amarela? Exatamente porque eu preciso, porque como resultante eu quero uma cor escura no meu céu, e esse feature do V-Ray, ele trabalha com a cor contrária, eu preciso ter a cor contrária, ok? Então tá aqui a minha cor contrária, eu dei ok. Diminuir aqui. Não mexi em mais nada, tá? Vamos bater um render. Então, só para questão de teste, eu deixei os materiaizinhos que estavam né? E bati o render e olha só. Então, ele já está com o céu mais púrpura, certo? Agora tem uma coisa interessante aqui, que eu também mostro lá no disquete, ó. Esse botão aqui, ó, ele abre como se fosse um mini Photoshop. Às vezes as pessoas não querem trabalhar com Photoshop, né? Precisa fazer alguns ajustes. Então o que acontece? Então alguns ajustes a gente pode fazer usando esse Color Corrections que está no V-Ray Frame Buffer quando você ativa aqui. Por exemplo, ó, exposição. Então nesse caso aqui, ó, eu posso diminuir a exposição da minha cena. Tá? Posso aumentar o contraste dela. Tá? Nesse caso do Max, aqui nessa versão, a gente tem o White Balance, que é para deixar a cena mais fria ou a cena mais quente, tá vendo? Tá? A gente também tem o Hue Saturation, são coisinhas que a gente tem lá no Photoshop e a gente também pode trabalhar aqui, tá? Isso aqui
Nesse caso não está legal. Levels. Trabalha um pouco de levels. Na verdade, ele se usa para qualquer situação. Eu estou mostrando aqui noturno, mas eu vou mostrar diurna para você. Curves, né? Que também é muito usado. Isso aqui existe também lá no V-Ray Frame Buffer do Sketch, tá? Eu vou até mostrar ele lá, tá? Bem, vamos trabalhar agora no SketchUp, tá bom? Então, olha só. Uma coisa que nós vamos ter que fazer aqui é inserir o V-Ray Sun, né? Então, do mesmo jeito que a gente precisou inserir um V-Ray Sun lá no Max, aqui é um pouco diferente, porque a posição do V-Ray Sun vai ser de acordo com o seu Shadow Sets aqui, ó. Vendo mais escuro, mais claro na luz onde está batendo, né? À noite. Então, aqui que você vai ajustar, como a gente ajustou manualmente lá no Max, é aqui que você vai ajustar mais ou menos manualmente. Porém, a gente precisa ativá-lo. Para ativar, a gente vai em Environment, ok? A gente vai vir aqui no M, e aqui nós vamos procurar o Text Sky, que é esse que a gente já tem. Não mexe em nenhum valor dele e dê OK, certo? Em Reflection, Refraction, a mesma coisa. Você seleciona o Text Sky e dá um OK, tá bom? Feito isso, você já está com o V-Ray Sun e o V-Ray Sky setado. Então agora a gente vai fazer um render teste aqui. Vamos bater um render. Lembrando também de você ter carregado presets de teste, né? Você já tem uma câmera setadinha, né? Pelo próprio SketchUp você já seta a sua câmera. E agora a gente vai bater um render. Lembrando sempre que aqui, olha, precisa estar ligado, tá bom? Porque quando você liga aqui, você ativa o que você carregou no canal de slot do material aqui. Então, feito isso, sem mexer em nada, vamos fazer um render aqui. Vamos lá. Então, olha só. Ele está aqui, então, setado o nosso V-Ray Sky e o nosso V-Ray Sun de acordo, mais ou menos como a gente setou aqui, tá bom? Uma coisa que eu deixei ligado aqui, vai ter uma aula só explicando melhor, o Ambient Occlusion. Pra gente, tá até muito forte ele aqui, mas depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Bem, continuando aqui na nossa setagem. Vamos supor que aqui tá ok, mas vamos supor que a gente quisesse, se estivesse muito escura a nossa cena, como que a gente deixaria ela mais clara? Nós teríamos que mexer diretamente na opção de câmera, tá bom? E onde a gente mexe? Tá, isso aqui é o padrão, tá? A gente mexe em Shutter Speed. Vamos fazer um teste, ó. Eu vou colocar aqui, ó, um valor de 80. Veja o que aconteceu. Eu diminui o valor, tá? Quando a gente diminui o valor, mais luz, tá? A câmera deixa entrar na cena. Então, o único lugar que a gente vai mexer, isso aqui é o Ambient Occlusion funcionando. Vou até tirar para vocês verem, tá? Então, quanto menor é o valor, mais luz deixa entrar. Então, vamos lá, vamos colocar 220, tá bom? Eu vou vir aqui no ambiente, eu vou desligar, tá? E vamos fazer outro render. A luz vai tender a diminuir, né? E aí você vai ajustando isso de acordo com a sua preferência, a necessidade do seu render, tá? Mas presta atenção, já é uma luz bacana, né? De acordo com o que essa ferramenta oferece, que é o sol e o céu, tá? O sun e o sky. Bem, o que acontece se a gente mudar aqui a posição do nosso V-Ray, né? Vamos fazer um teste, olha só. Vamos bater aqui outro render.
o que está acontecendo aqui? Não é moon, meio-dia? Então o sol está bem lá no pico, então ele bate direto no chão, tá vendo? Ó? Então temos que tomar bastante cuidado aqui, ó, para a gente saber direitinho como que a gente tem que trabalhar aqui, ó. Então eu também vim aqui, vou fazer um outro exemplo, né? Coloquei um outro horário aqui e vou bater um render. Isso é para você ver como que o sol, a posição que fica o sol de acordo com o tempo aqui que você mexe, né? No time do dia aqui, olha só. Então você vê que o sol tá bem aqui, né? Ó, tá bem aqui atrás, né? Tanto que tá dando a sombra aqui, né? Tá? Bem, uma outra dica que a gente vai dar aqui, aproveitando do V-Ray Sun Sky, é a gente trabalhar um pouco as sombras, que elas são, por padrão, muito duras, tá? Aonde que a gente trabalha para a sombra? Porque normalmente a sombra tem um degradezinho, ela não fica dura desse jeito, tá? Então, onde a gente tem que trabalhar isso? A gente vem aqui no nosso mapa de Sky, né? E aqui a gente vai ter uma opção chamada de Size. O Size, a gente coloca aqui um valor 3 ou 5 no máximo. Quando a gente coloca esse valor, a gente consegue suavizar as sombras que o V-Ray Sun e o V-Ray Sky fazem sobre a sua cena, ok? Vamos fazer aqui um render novo. E a gente vai ter aí as nossas sombras um pouco mais suavizadas, ok? Pessoal, aproveitando que a gente está aqui, uma outra dica que eu vou dar para vocês que é muito interessante é que o V-Ray Frame Buffer, que é essa janelinha onde a gente vê o nosso render, ela te dá uma opção de você editar algumas coisas, fazer uma pós-produção sem necessidade do Photoshop. Então vamos supor, você que é aluno, e a gente sabe disso, a esmagadora maioria dos alunos, né, que passaram aí pela arquiteta desde 2012, o que a gente percebe? A pessoa precisa fazer um bom trabalho, ela precisa fazer isso rápido, ela às vezes não tem tempo para estudar um Photoshop, fazer uma pós-produção, né? Então o que acontece? O próprio V-Ray ele te dá essa ferramenta. Se você vir aqui, ó, e clicar nesse primeiro botão embaixo, ó, ele vai abrir. É como se fosse um mini Photoshop, tá? Ele tem algumas opções do Photoshop que vão ajudar a gente a acertar a nossa cena, tá? Então, olha só. Quando você clica aqui, isso aqui vem desligado, tá? Cada um aqui corresponde a uma dessas ferramentas. Então, Exposure, né? A gente tem aqui o Curves, esse aqui é o Exposure, na verdade, né? E esse aqui é o Levels, tá? Então, o que acontece? A gente clica aqui nos três, e cada um deles estão aqui. Então, olha só, por exemplo, esse primeiro é o Exposure. Olha aqui o que é o Exposure. Ó. Ah, por que está acontecendo esse verde, esse vermelho? É porque o nosso clamp aqui está ligado. Ó. Esse clamp aqui é para mostrar justamente até onde a gente tem que ir ou não. Então, por exemplo, olha só, estourou, né? Quando você clica aqui, você percebe que estourou e é onde está mais quente, aqui é onde estourou mais. Então, o que a gente tem que fazer? Ó? Então, o próprio programa diz para a gente onde tem que ficar mais ou menos, ó. Ele sempre mostra quando estoura, tá? E não quando tá menos. Então a gente tem um limite que a gente sabe. Então olha só. Aqui tá no 0, tá vendo? 0,3. Quando começa a subir, ele já mostra. Então a gente sabe que a gente tem que tentar trabalhar mais ou menos aqui, ó, tá? Beleza. Eu vou tirar aqui o levels, ó. Tudo 0, tá? Como tá em padrão. Então, a mesma coisa, ó. Eu venho aqui, ó. Ó, ele já vai... Como tá ligado lá para mostrar, ó. Aqui ele já tá mostrando que está estourando. Então, eu deixo aqui. E aqui, esse levels aqui é a parte que escurece. Então, por que a gente faz isso? Para melhorar contraste, para a gente melhorar a nossa imagem no geral, ó. Tá vendo como tá lavada? Então, o que a gente faz aqui? A gente dá uma melhorada aqui, ó. Pronto. Levels, Exposure, Levels, e agora aqui é o Curves. O Curves é a mesma coisa. A gente sempre vai trabalhar em claro e escuro na imagem. Olha só, se eu venho aqui, ó, e trabalho aqui a parte clara, ó, já mostrou que estourou, tá vendo? Então eu volto, e aqui a gente vai trabalhar a parte escura, ó. Olha lá, muito escuro, certo? Lavou a imagem.
Então a gente vai passar só um pouquinho para baixo. Pronto. Tá vendo? Ó? Então o V-Ray Frame Buffer com esse Color Correction já ajuda demais a gente, entendeu? A fazer alguns ajustinhos antes de salvar a imagem, tá? Então eu aconselho sempre vocês usarem essa ferramenta, tá? Do V-Ray, para a gente poder chegar num resultado melhor ainda, ajustar contraste, evitar que lave a imagem, tá bom? Então essa dica é sensacional, sabe? Você vai usar o Photoshop se você for fazer uma coisa muito avançada, né? Mas, como eu falei, a esmagadora maioria das pessoas, o que elas querem com o V-Ray? Aliás, é o que elas querem com tudo, né? Elas querem aprender de uma maneira rápida, prática. Ela não quer entrar em depressão com trocentas mil aulas, né? Porque a pessoa pensa, nossa, eu vou ter que aprender tudo isso para chegar numa qualidade, e você vê que não, em apenas uma aula de luz você já está vendo que você chega numa qualidade muito satisfatória, né? Satisfatória para apresentar para o seu cliente, satisfatória para você fazer seu TCC, né? Então, você não precisa ir para o Photoshop nesse caso, tá vendo? A gente consegue trabalhar um pouco melhor a sua imagem nesse, digamos, mini Photoshop, esse kit de ferramentas de ajuste de correção que o próprio V-Ray tem, ok? Bem, pessoal, é isso, tá? Acho que está bem explicado tanto no SketchUp quanto no Max, né? A questão do V-Ray Sun, do V-Ray Sky. Vocês viram que no Max dá para a gente fazer a cena noturna usando o V-Ray Sun, né? E em ambos aqui os casos a gente usou o Color Correction para dar uma melhorada na nossa imagem sem precisar fazer isso numa pós no Photoshop, ok? Espero que tenham gostado. Acessem a loja www.aarquiteta.com.br e lá a gente tem mais de 30 cursos. Tem muita coisa bacana lá para vocês, tá bom? Valeu, até a próxima aula. Falou!